Olá! O STJ Cidadão desta semana é sobre doenças e transtornos mentais. De acordo com a ONU, cerca de 23 milhões de brasileiros enfrentam esse problema. Você vai saber quando uma pessoa deve ser internada, tratamento adequado e os tipos de internação. O que acontece quando alguém que sofre de uma doença mental comete um crime? As decisões do Superior Tribunal de Justiça. E ainda o mecanismo que leva um juiz a interditar e declarar uma pessoa incapaz. Tudo isso você confere agora no STJ Cidadão. Em uma decisão judicial, sempre é levada em conta uma série de fatores. E quando a questão envolve alguém com distúrbios psicológicos, é preciso considerar ainda mais pontos, como avaliações médicas e opções de tratamento. E casos assim são mais comuns do que se pensa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 20% da população de todo o planeta sofre de algum tipo de transtorno mental. No Brasil, há 20 anos, começou a reforma psiquiátrica, que busca um tratamento mais respeitoso para o paciente. Confira na reportagem de Ana Carla Mourão. Nem purgatório não é, porque o purgatório é santificante. A alma sai do purgatório e vai para o céu. Aqui muitas vezes sai do purgatório e vai para o céu. O inferno você já sabe o que é. Eram verdadeiros animais. Uma prisão perpétua. Seres humanos afastados de todos e de todos, sem dignidade. Eles chegavam ao Hospital Psiquiátrico de Barbacena, Minas Gerais, num transporte intitulado de forma pejorativa, como trem de doido. O acervo é constituído apenas em fotos de pessoas que sobreviveram aqui. A história delas acabou sendo transformada, virou museu. Agora o sentido é outro. A consciência de quem acredita ter uma mente saudável também mudou bastante. E hoje, quem sofre de algum distúrbio mental recebe o tratamento digno, como qualquer outro paciente merece. Então o que é que mudou? Mudou a direção. Em vez do paciente ter entendido que ia ficar para sempre internado, a direção mudou, no sentido de que, não, esse paciente ele pode voltar ao convívio social, ele deve ser tratado, ele deve ter apoio, suporte familiar, etc., etc., para proporcionar o retorno à vida dele como ele era antes, ou mesmo adaptado à sua nova condição, vamos chamar assim. O Brasil tem hoje quase 28 mil leitos em 185 hospitais psiquiátricos. Você, por acaso, já entrou em algum deles? Esse aqui é o Hospital São Vicente de Paulo, que é o único hospital exclusivamente psiquiátrico aqui no Distrito Federal. E essa é a doutora Letícia, que atende aqui nesse hospital. Ela vai mostrar algumas particularidades do hospital psiquiátrico em comparação, até, né, doutora, com um hospital comum, né? Hospital clínico comum. Um hospital clínico comum. Primeira parte, quando a gente chega aqui na ala de uma parte dos pacientes de internação, né? A nossa ala tem que ficar fechada, né, para a segurança dos pacientes. E aí a gente pode entrar. Entrando aqui, lembrando aqui a parte da porta. Sim. Como é que funciona? Ela não, por dentro? Ela não abre por dentro justamente para impedir que os pacientes saiam numa hora inoportuna. A maioria dos pacientes que vêm para o Hospital São Vicente de Paulo são pacientes que têm um quadro mais grave, porque o ideal da psiquiatria é que os pacientes sejam manejados em ambiente ambulatorial, ou seja, tem a consulta marcada, vai para a consulta, toma medicação em casa. Se tudo correr bem, o paciente vai ficar saudável, continua tomando sua medicação, não precisa de internação. Nossa gravação é interrompida por uma paciente que chora, passa por momentos de desespero e vai rápido da ansiedade à calma. E a sua família veio te ver? Não veio ninguém da Veio, minha não? família. Diz Então vamos ele, fazer assim? Diz meu marido que veio o Vanga e o Felipe me vê. Deixa eu te falar. A gente liga pra sua família, tá bom? Pra eles virem te ver. Aí eu vou pedir pra você ficar um pouquinho calma agora. Aí eu vou ver no seu prontuário se precisa pedir algum exame. O que a doutora Maria Carmen escreveu? Porque quem viu você foi aquela doutora loira, Maria Carmen, não fui eu, não.
Lembra? Foi não. Então, aí eu vou olhar sua ficha. Tá bom. A conversa com o mundo externo é através de grades, mas não no sentido de aprisionamento, e sim de proteção. Eles não são pacientes que agridem tanto quanto são agredidos. A violência não está ligada à doença, né? E muitas vezes eles sofrem violência. Eles sofrem negligência, eles podem sofrer abuso, eles podem sofrer alguma violência lá fora. A doença desses pacientes, como qualquer outra, surge por vários motivos. Genética, traumas físicos, psicológicos. A vida deste rapaz, por exemplo, é dividida por uma fina linha, uma linha no tempo. Num dia, mente saudável, no outro, a fatalidade. É um paciente que, infelizmente, sofreu um acidente e, por causa desse acidente, ele teve uma lesão craniana. E essa lesão craniana se seguiu de um transtorno mental. E desde então ele é acompanhado aqui no hospital. A medicação pode melhorar essa psicose, mas o quadro é grave. Não existe a cura para ele. Vários pacientes vivem como este rapaz no mundo de imaginação. Tá se sentindo bem? Tô me sentindo bem. Com o chip, sim. Tô livre, né? Às vezes eu venho e me interno, me desabafo, me disponho a localizar onde eu estava, o que eu estava fazendo com o chip e bola para frente. O importante é que você está se sentindo bem, né? Bem, muito bem. A gente considera que o quadro dela é um quadro esquizoafetivo. Então ela vai ter delírios, ela vai ter sintomas psicóticos, vai ter uma desorganização nas suas funções, não consegue trabalhar, não consegue se cuidar, necessita de cuidados de terceiros. O enclausuramento não é necessário depois que o paciente é tratado e considerado em estado controlado. Ele pode voltar para casa. Pelo menos para essas pessoas aqui não existe nenhum outro motivo para uma prisão eterna. Em alguns casos, a internação é uma decisão que parte da justiça e num sentido amplo no que diz respeito à sociedade. Por exemplo, o que acontece com uma pessoa que comete um crime? É condenada à prisão. Mas e se essa pessoa apresenta algum tipo de distúrbio mental? Ela não fica impune, mas a pena é cumprida de outra forma, em um hospital custódia e com tratamento psiquiátrico. O primeiro centro de tratamento desse tipo foi criado no Brasil em 1921. E desde então, o país simplesmente não sabia a quantidade de pessoas nessas instituições. O primeiro mapeamento foi realizado em 2011 e divulgado em 2013. São quase 4.000 pessoas vivendo em 26 hospitais de custódia. Um desses criminosos é Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha. Há 10 anos ele comandou e participou do assassinato de um casal de namorados. A moça foi estuprada várias vezes, torturada por 4 dias seguidos depois que o namorado foi executado com um tiro na nuca. Depois ela foi assassinada a facadas. O rapaz, com 16 anos na época, cumpriu 3 anos de medida socioeducativa. Depois de uma avaliação psiquiátrica, ele foi interditado. A defesa do acusado chegou a pedir o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mas por unanimidade, a 4ª turma negou o pedido. O ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que o laudo médico não deixa dúvidas quanto à necessidade de internação. Pessoas que demonstram esse tipo de distúrbio precisam de uma sentença diferenciada, mas não significa que a doença determina a violência. Periculosidade, ela não é inerente à doença mental. E no próximo bloco, os tipos de internação e quando é preciso ir contra a vontade do próprio paciente. Até já! Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse
facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em muitos casos, o tratamento de distúrbios e doenças mentais exige cuidados intensivos e prolongados. Aí pode ser necessária a internação em uma clínica, mas a decisão é difícil. Nem sempre o paciente aceita. E a família dele, ou até mesmo um juiz, é quem pode decidir pela internação. Confira na reportagem de Judite Aragão. Eu tive algumas decepções, né? Comecei a chorar muito, não dormia bem, estava sem apetite, se sentindo perseguido, ouvia vozes. Entendeu? Eu comecei a ser agressivo dentro de casa. Por conta da bebida? Por conta da bebida. A minha vida estava uma desgraça. Eu passava 4 dias sem dormir, usando crack. Trabalhando em boca de fumo com fogueteiro para poder conseguir minha droga e não estava nada bem. Minha mãe decepcionada comigo e ela fez de tudo para me tirar das drogas. Eu não escutei conselho, os amigos me davam força, eu não ouvi ninguém. Essas histórias são exemplos clássicos de quem precisa se internar para começar um tratamento. Eu achava que sozinho eu fosse conseguir sair daquela situação. Mas não conseguia. Aí depois começou a me prejudicar dentro do meu trabalho, porque eu comecei a faltar. As segunda-feiras para mim já não existia mais no meu trabalho. Em boa parte dos casos de distúrbios de comportamento e dependência química, a única saída é a internação. Ela pode ser voluntária, como no caso do Erley, mas há casos em que pode ser involuntária, quando o paciente não quer, mas a família decide, ou ainda a compulsória, determinada pela justiça. Nesses outros casos... Muitas vezes o paciente confunde a internação com uma pena, porque como foi determinado pelo juiz, então ele recebe aquilo como uma pena, como um castigo. Para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, na década de 80, eu recebi um paciente no consultório que ele chegou para mim e falou assim: eu vim aqui, ele marcou consulta, porque eu estou condenado a fazer um tratamento psiquiátrico, o juiz mandou. Nessa clínica de recuperação chegam pacientes para todos os tipos de internação. Simone Benevides é terapeuta e conta que os casos mais dolorosos são os de pessoas que vêm pela internação involuntária ou compulsória, que em sua maioria são dependentes químicos. Muitas vezes o paciente chega aqui agressivo, agitado, ansioso, isso tudo decorrente da síndrome de abstinência do uso da droga. Então, ele vai ser atendido do ponto de vista clínico, né, médico, vai estabilizar o quadro físico dele, para daí então a gente ter um acesso melhor do ponto de vista terapêutico. Em clínicas de recuperação, pacientes com distúrbios mentais leves e dependentes químicos podem ficar juntos, dependendo do tipo de tratamento. O que não pode acontecer quando a doença mental é mais grave, psicopatia, por exemplo. É uma pessoa perversa, é uma pessoa que tem plenamente preservada a capacidade de raciocínio, de inteligência, mas emocionalmente é uma pessoa que não tem sentimentos éticos, amorosos pela outra pessoa. Então ele pode provocar uma rebelião dentro de uma clínica. E não é só isso. Além de arriscar a vida de outras pessoas, ele pode colocar em risco a própria vida. Em muitos casos, o doente precisa de acompanhamento permanente. Casos realmente graves podem levar à restrição de liberdade. Em uma situação excepcional, o Superior Tribunal de Justiça autorizou a internação compulsória de um doente mental sem a perícia médica. No caso, um jovem diagnosticado com problemas psiquiátricos e com precedentes na família foi internado contra a própria vontade. Ele também era usuário de drogas e havia tentado suicídio algumas vezes. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do processo, informou que apesar de haver necessidade de perícia médica para realizar a internação de usuários de drogas e alienados mentais, neste caso excepcional, há elementos suficientes para realizar a internação.
especialmente pelo paciente correr riscos sem o devido tratamento. E para que o tratamento seja bem sucedido, é importante que o paciente aprenda a lidar com a doença, ficando longe de substâncias químicas que alteram o seu estado emocional. Outro fator que faz toda a diferença é o apoio da família. É importante que depois do contexto da internação, o paciente possa dar continuidade ao tratamento em hospital-dia, que funciona da seguinte forma: ele passa o período aqui de readaptação social, né, o tratamento, depois ele passa por um período de reinserção à sociedade. E é justamente nesse período do hospital-dia é que a gente vai trabalhar essa reinserção social. A minha mãe que me trouxe, foi internação compulsória, eu não queria vir. Ela tentou e eu não aceitei, mas me pegaram eu dormindo. Foi uma surpresa para mim, eu não gostei, mas agora eu me adaptei já ao tratamento e estou gostando. Hoje já para mim não é mais compulsório, para mim já me adaptei ao tratamento. E acredite, quando a pessoa retoma a consciência, ela reconhece quando precisa voltar. No último jogo da Copa, aquele vexame de 3-0, né? Aí eu falei assim, caramba, eu vou tomar uma vodka para relaxar, né? Então, como foi no sábado, aí eu falei assim, caramba, eu não vou nem no HD. Eu vou fazer minhas malas e vou para a clínica. E até quem prefere o anonimato admite. Fiz vários amigos, entendeu? Muito melhor, até melhor do que o que eu antes de ficar doente, né? Que eu era uma pessoa bem retraída, então mais comunicativo. E quem não tinha a menor expectativa para o futuro, já consegue enxergá-lo com nitidez. Eu vou sair, vou trabalhar, vou ajudar minha mãe. Já posso ver o sorriso no rosto dela, é tudo que eu queria ver. E eu estou gostando muito do tratamento. E daqui a pouco, quem pode responder pelos chamados incapazes? E você vai ver ainda uma história emocionante de amor ao próximo. Eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Código Civil reconhece que as pessoas com deficiência mental têm discernimento reduzido. Muitas têm capacidade de estudar e trabalhar, mas não conseguem se manter sozinhas. É aí que entra a interdição, ferramenta usada pela Justiça para garantir os direitos de quem tem uma deficiência mental. Mas como funciona esse processo? Quem pode ser o representante legal dos chamados incapazes? Veja agora na reportagem de Rafael Porfírio. Qualquer pessoa tem direito à vida e à liberdade de estudar, ter uma profissão, trabalhar, construir um patrimônio, dirigir um carro ou pegar um ônibus, ir para onde quiser, correr, tomar um sorvete, aproveitar o dia de descanso em um parque, viajar, sem falar da liberdade de manifestar direitos. Se a pessoa não tem capacidade de exercer esses direitos, a lei dispõe de um mecanismo para evitar que o cidadão não seja prejudicado. É a chamada interdição, em que o juiz declara a pessoa incapaz, mesmo que provisoriamente, e nomeia alguém para representá-lo, o curador. A Lei 5.869 do Código Civil
estabelece quem pode pedir a interdição na Justiça. São os pais, o cônjuge, algum parente da família. Na falta deles, o juiz escolhe. Mas antes de privar uma pessoa de tomar decisões da própria vida, o juiz precisa fazer uma análise do histórico médico e de todo o comportamento social. Os psicólogos que são responsáveis pelo acompanhamento, o psiquiatra, médico psiquiatra que é responsável pelo acompanhamento, a família envolvida, né, do paciente e a assistência social, tanto da nossa instituição quanto às vezes da instituição onde o paciente trabalha. Dentro do trâmite da ação de interdição, existe também um momento em que o juiz ele colhe ele faz um interrogatório com aquele que está em vias de ser interditado, né? de ser declarado incapaz. E nesse momento, o próprio juiz ele consegue fazer uma avaliação da pessoa para saber se de fato ela deve ser declarada incapaz e se a incapacidade dela ela é apenas temporária, se ela é absoluta, se ela é relativa. Marise e a filha de 28 anos com deficiência mental passaram por esse interrogatório na Justiça. Há 3 anos, a mãe assinou este termo de compromisso de curatela definitiva. O documento é mais uma prova de que ela deve cuidar e administrar a vida da Gabriela. A deficiência mental da jovem foi provocada por falta de oxigênio no 7º mês de gestação. A mãe sempre esteve ao lado da filha para tudo, mas só foi se dar conta da necessidade desse procedimento na fase adulta da filha. Ela já tinha, então, 26 anos, quando houve a primeira necessidade real. E eu fui tentar fazer o passaporte, nós não podemos fazer porque ela era incapaz e não tinha um curador que representasse. Marise afirma que não teve dificuldades. O processo de interdição foi rápido, demorou pouco mais de 2 meses. A advogada me pediu o laudo médico, 3 testemunhas que, se fosse necessário entrar em contato, que eu desse o nome, telefone, endereço de 3 testemunhas, caso o juiz quisesse ligar para confirmar alguma coisa. Uma declaração do irmão dela que concordava com a interdição. A curatela definitiva saiu 1 ano depois da audiência, mas com a provisória, a mãe conseguiu fazer o passaporte da Gabriela e ver o sonho da filha realizado. Foi um grupo grande, eram 100 pessoas. Então ela gostou muito de ir com eles. É mais animada, é mais divertido. Agora com o passaporte tem que ir para outro lugar, né? Pois é, mas agora a gente só está indo para a Disney. Até agora só fomos para a Disney. Por sustentar Gabriela com o próprio salário e pelo fato da filha não possuir bens e também não receber pensão, Marise não precisa prestar contas à Justiça. 6 artigos do capítulo 4 da Lei 5.869 do Código Civil especificam a ação de prestação de contas com a interdição. Se a pessoa considerada incapaz não tem dinheiro para o próprio sustento, o juiz ou o curador pode pedir no processo de interdição o chamado benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo ao incapaz. Os critérios para conceder ou não esse benefício ficam a cargo do INSS. Nesses casos, e também se o deficiente mental tiver bens como carro, imóveis, receber aposentadoria ou pensão, o curador precisa entregar para os promotores do Ministério Público um relatório com todos os recibos de compra e venda e uma planilha detalhada com os extratos da movimentação da conta bancária do interditado. O tempo de prestação de contas vai depender da determinação do juiz. Geralmente acontece a cada 2 anos. Se houver malversação dos recursos, o próprio Ministério Público requer a substituição de curatela. E essa pessoa que se apropria dos recursos do incapaz, ela pode, inclusive, ser processada criminalmente por apropriação indébita. A dificuldade de encontrar um responsável torna o processo de interdição mais demorado. Ainda mais porque na Justiça não existe uma lista de pessoas que queiram ser curadoras. Só que em meio ao desinteresse e ao preconceito, surgem pessoas dispostas a cuidar de alguém que nunca viram na vida.
Além de ser responsável por acompanhar o processo de interdição e fiscalizar a curatela, o Ministério Público atua principalmente nos casos onde há omissão do parente em ser responsável e também quando a pessoa que precisa da interdição não tem família. Quando a gente verifica que não existe ali nenhum familiar, a gente procura, às vezes, até pessoas que se dispõem a esse encargo. Nós temos aqui no Ministério Público alguns funcionários que, às vezes, aceitam esse munus. Antônio Machado trabalha há 14 anos aqui no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, além do trabalho no setor de apoio na promotoria de família, ele também é responsável pela administração e pela vida de 3 pessoas. Antônio, você se tornou o curador aí, a primeira pessoa estava internada numa ala psiquiátrica do presídio aqui no Distrito Federal. Por que você decidiu ser curador dessa pessoa e depois você continuou, né? Isso. Outras 2, foi isso? A princípio foi a pedido de um promotor de justiça, ele pediu que eu fosse curador desse senhor, né? Ele me contou a história do senhor, é um senhor que não tinha parentes, né? Não tinha ninguém que cuidasse, então ele me pediu e eu aceitei. São pessoas que você nunca viu na vida, né? Nunca vi, não tem nenhum grau de parentesco. Agora, essas pessoas, elas moram com você? Não. Não. 2 ficam em clínicas e uma mora em São Paulo com a mãe. Durante nossa conversa, o servidor público disse que passou a administrar a vida da criança porque a mãe perdeu a curatela da filha por má administração dos recursos. Já sobre os outros 2, eles chegaram a ser presos por assassinato. Hoje estão em clínicas psiquiátricas e são considerados incapazes pela justiça por sofrerem de esquizofrenia. Seu trabalho é remunerado para cuidar dessas pessoas consideradas incapazes pela justiça. Você tem que prestar contas para a justiça, Isso. assim como os benefícios e os bens dessas pessoas Justo. interditadas. Quais são suas responsabilidades diárias com essas pessoas? Olha, eu tenho que estar sempre em contato com as clínicas, né? Onde os 2 estão internados, e também manter o contato com essa outra que mora em São Paulo. E a minha preocupação é com a saúde delas, né? Eu sempre estou levando dentista para cortar o cabelo. Para os 3, a interdição foi definitiva. Nada impede que, cessando a incapacidade, a parte ela venha a utilizar de um mecanismo judicial também para que seja retirada aquela incapacidade anteriormente declarada. Recentemente, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a interdição de um jovem que, aos 16 anos, assassinou a mãe de criação, o padrasto e o irmão no Mato Grosso. Depois de cometer os crimes, ele passou 3 anos cumprindo medida socioeducativa em diversas instituições. Exames feitos depois desse período apontaram que o rapaz tem insanidade mental e vontade de continuar matando. Antes de aceitar o recurso do Ministério Público, a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, precisou analisar pesquisas médicas sobre o comportamento humano, que efetivamente caracteriza um sociopata ou psicopata. E a gente fica por aqui. Não deixe de mandar a sua dúvida, crítica ou sugestão pelo e-mail stjcidadão@stj.jus.br. Você também pode acompanhar o programa pela internet, na página www.stj.jus.br ou ainda no canal oficial da STJ no YouTube. Obrigado pela audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.